Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos conversar um pouco sobre a liturgia deste domingo, 16º domingo do tempo comum. Então convido você a fazer essa leitura comigo. É bem interessante, e isso a gente tem chamado a atenção, convidado as pessoas, os católicos, a participarem de forma mais ativa da celebração eucarística. Então, para isso, é necessário já ir para a celebração, já ir para a missa com essas leituras já realizadas em casa. Não simplesmente só ler como se fosse só para cumprir uma tabela, né? Não, é realmente ler, reler, parar um pouco, ou seja, gastar aí por volta de 15 a 20, 25 minutos, né? Depende aí do seu ritmo, do seu tempo. Isto é de fundamental importância. Claro, aqui, nesse primeiro momento que eu estou comentando, um dos primeiros domingos aqui no canal, vamos fazer de forma bem introdutória, aí depois, nos outros domingos, a gente já vai diretamente, né? Vou sempre alertar um pouco sobre essa necessidade de fazer assim, tá? Então, primeira leitura, segunda leitura e o Evangelho. Tá? Então, a primeira leitura deste domingo, 16º domingo do tempo comum, é do livro da Sabedoria. Então, vamos lá. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E do seu poder e nos que te conhecem, castiga o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esta é a primeira leitura. O que é que nós podemos fazer aqui inicialmente? Vocês perceberam que eu fui lendo, às vezes a gente dá uma truncada, né? Assim é a primeira leitura que a gente faz. Às vezes a gente, peraí, essa frase quer dizer o que exatamente? O versículo, o início da frase até o final do período, até o ponto final. Isso é bom prestar atenção. E se a gente não entendeu alguma palavra, é bom a gente pensar sobre o sinônimo dela. Então, primeiramente, não há outro Deus além de ti, que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Aqui a gente lembra dos textos antigos, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Não prestará culto a outros deuses, não, né? Servirás de forma fiel a esse Deus, ele é o único Senhor. Ou seja, relembra todo o caminho e também nos recorda que nós temos que ter Deus como fundamento de todas as coisas. Aqui nos faz pensar atualmente que o homem e a mulher tendem a colocar o fundamento sobre si mesmo, né? Então não há outro Deus. Nós não somos deuses, né? Às vezes tem alguns aí que querem fazer esse Deus, salvadores, né, da nação, do mundo, né? Isso aí, na realidade, é um complexo de Salvador, né, que só vai gerar destruição, na realidade. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz com todos indulgente. Deus quis, criou, viu que todas as coisas eram boas, né? Ele quis, criou e cuida. É muito interessante a gente refletir também que Deus não simplesmente criou e deixou.
né? Ele cria e continua a criar nesse exato momento. Se estamos conversando aqui, se estamos vivos, é porque ele está criando, né? Nós somos co-criadores, bem com a letrinha minúscula, né? Ele é o criador por excelência, nós, os cuidadores, né? Também. Então, ele é princípio, né? A tua força é princípio de justiça. E faz de forma tudo muito indulgente, compassivo, misericordioso. Mostra a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e nos que te conhece castiga o seu atrevimento. Aqui tem a ideia de castigo, né? Muitas pessoas perguntam, mas Frei, como que é essa história de castigo? Deus castiga ou não castiga? Gente, se o nosso desenvolvimento está neste caminho de santificação, ou no Oriente se diz de divinização, então, quando nós optamos em não seguir esse caminho, nós temos as consequências deste não seguimento. Como se vamos fazer uma comparação. Uma planta precisa de sol. Então, se ela não é colocada ao sol, ela vai murchar, né? Não é exatamente o castigo, é uma consequência natural. Se nós somos criados à imagem de Deus, então busquemos a semelhança. Se nós não buscarmos a semelhança, vamos ficar doentes, vamos nos perder e seremos algozes de nós mesmos, do próprio planeta, o que nós estamos vendo aí, não é verdade? No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração, pois quando queres está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Esperança, confiança. Talvez a gente pode dizer que nessa primeira leitura destaca esses aspectos. O único Deus, a confiança, a entrega, ele é benevolente, mas também ele prepara esse caminho para nós. Caso nós não queiramos, temos essa liberdade, né? Não seguiremos o nosso desenvolvimento, querido por Deus, e vamos buscar a nós mesmos como um cachorro que corre atrás da sua cauda, né? E vai ficar doente, não tem jeito. Isso não é uma questão de castigo, mas é uma consequência do caminho errado que tomamos. Muito bem, a segunda leitura é São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Bem curtinha a leitura. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tudo bem. Esta leitura aqui, nós estamos falando leitura por leitura, né? Depois a gente vai formar um mapa mais geral dessa liturgia. Só um momento aqui que o Meet deu um apito aqui. Vamos continuar. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, né? Então, presta atenção, que é uma coisa bem interessante. É o Espírito de Deus que vem em socorro da nossa fraqueza. Nós, por nós mesmos, não sabemos como rezar ou como pedir. Mas você pode pensar, mas como assim? A gente não sabe rezar? Pois bem, existe uma tendência em nós, e Paulo nos alerta disso, que o pecado, né, ou seja, a nossa tendência o nosso orgulho, né, todos nós somos orgulhosos, viu? Quem não sabe disso, falta um processo de autoconhecimento. Todos nós temos essa tendência de fazer a nossa própria vontade, realizar somente o que nós queremos. E isso é de forma consciente e inconsciente, viu? Existe como que fosse uma força, né, que se chama, né, o espírito da carne, uma força que puxa a gente até mesmo puxa o nosso desejo de seguir a Deus. Então, quando nós buscamos seguir a Deus, existe uma força contrária em todos nós. Aí se você, não, eu não tenho isso, tenho. Se você não tem consciência disso, é preciso pedir a ação do Espírito Santo, né? Tem.
Todos nós, para que torne consciente isso. Então, às vezes nós fazemos as nossas orações e pedimos errado, porque pedimos a partir daquilo que nós queremos, e não para realizar a vontade de Deus. E muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio, né? Precisamos deixar que Deus haja em nós e nos sinais da vida, aquilo que vem ao nosso encontro durante a vida, a gente procurar fazer o bem. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Intercede em que sentido? Na busca de ser semelhança de Deus. Presta atenção que não é interceder porque eu quero um bom relacionamento, não é interceder porque eu quero um apartamento novo, não é interceder porque eu quero dinheiro, não é interceder porque eu quero sair dessa situação de doença, não é esse sentido, não. Intercede na medida em que abrimos o nosso coração e nos reconhecemos criaturas amadas de Deus, o Espírito vai realizando a obra em nós. E de forma misteriosa. Por isso que nós rezamos, participamos do sacramento, para que na medida em que caminhamos nesta vida, vamos nos assemelhando ao Senhor por sua graça. É a sua graça que é capaz de assim fazer. Né? Não podemos esquecer isso. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor do santo. Vamos de novo? Pois é sempre segundo Deus. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Podemos dizer assim, pois é sempre de acordo com Deus, de acordo com aquilo que Ele quer para nós, que o Espírito Santo intercede. Ou seja, é um caminho verdadeiro. Não é simplesmente eu querer, no sentido banais das coisas deste mundo, né? Mas para o nosso desenvolvimento, santificação, ou como diz o Oriente, divinização, o Espírito sempre intercede em favor, né, de todos os batizados. O Evangelho, vamos aí ler o mais longo, algumas comunidades aqui vocês já sabem que o que acontece? Eu fui na igreja tal e o evangelho era diferente. Peraí, calma, não é diferente. Às vezes é diferente porque às vezes tem duas opções de escolha. Quando é uma festa de um santo, alguma coisa assim. Mas também, às vezes, ele pode ser escolhido sendo mais longo ou a versão mais curta. Então, né, por favor, se você tem a liturgia diária, vai para a igreja, o padre rezou errado. Não, não rezou errado. Ele escolheu a forma mais longa ou a mais curta. Aí talvez está diferente do seu papel que está na sua mão, da liturgia diária, ou aí que você está lendo no celular. Vamos lá, então, Mateus 13, 24, 43. É um texto, né, um pouco longo, comprido, assim vamos dizer, mas trata de um mesmo aspecto de forma diferente, em parábolas usadas por Jesus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo, no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas, multidões, nada lhe falava sem usar parábolas, para que, cumprindo o que foi dito pelo profeta:
Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus respondeu, né, quando os discípulos vão perguntar, né, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, são esse conjunto de parábolas nesse evangelho que vai falar, ou vai acenar, é uma coisa bem interessante, acenar o que seria o reino de Deus. Aqui a gente tomar muito cuidado, porque a nossa mentalidade, às vezes, fica a pensar que o reino de Deus simplesmente é alguma coisa que vai acontecer depois que a gente morrer, né? Tipo, como se o reino de Deus igual a reino celeste, céu, depois que a gente morre, a gente vai para lá. Não é bem assim, não, tá? Nesse sentido aqui, não. Presta atenção, né, que aqui está relacionado ao comportamento, ao modo de viver, né? Ou seja, o reino de Deus é o modo de ser do próprio Deus, o modo de ser de Cristo. Jesus Cristo é o próprio reino de Deus, o evangelho, que é Jesus Cristo, né, ele é a boa nova, é o próprio reino de Deus. Todos aqueles que adentram neste caminho estão adentrando no modo de ser de Deus. Lógico que eu e você, como igreja peregrina, ainda vamos tateando na penumbra da fé, mas não se pode esquecer isso, né? Não é simplesmente todas as vezes que você escutar reino de Deus, céus, coisas celestes, não interprete apenas como algo depois da morte, né? Nós temos que vencer essa mentalidade antiga que às vezes ainda está presente. Também é na realização futura, mas ele começa agora como uma semente. A parábola está dizendo isso, não é? As parábolas. Então, o reino dos céus é apontado com essas imagens, né? Essas parábolas como imagens. Nenhuma parábola é suficiente para nos explicar ou dizer com todas as letras e categorias o que é esse reino de Deus. Por quê? Porque nós ainda estamos no caminho da ressurreição, somos de igreja peregrina, estamos como que uma semente que está brotando, mas que ainda não é uma árvore, né? Ela está nesse caminho de ser semelhante, de ser, de também adentrar na ressurreição definitiva. Mas até lá estamos neste processo de ressurreição. Então, toda a parábola aqui do reino lembra algo de escatológico. É aquilo que está rompendo e que vai romper de forma plena lá no futuro. Mas já começou, então não fique pensando assim, então é só quando eu romper. Não, calma, já é agora, né? A semente que está surgindo já é esse processo, né? E por que o joio e o trigo, né? O que se aproveita é o trigo, o joio não. Vamos falar sobre essa parábola. Nós temos uma tendência de achar que na nossa vivência pessoal e comunitária, no caminho de Deus, tudo tem que ser muito bom e dar tudo muito certo. Muita calma nesta hora, né? Se alguém está achando que vai adentrar, vai caminhar como cristão e nunca vai ter um conflito, uma dificuldade, seja pessoal ou comunitária, está errando o alvo. Algumas pessoas falam assim, mas eu estou na comunidade e às vezes lá a gente percebe alguns problemas, ou na igreja houve esse problema, houve aquele escândalo, houve este erro, né? E aí, não, mas eu quero uma igreja que seja perfeita. Querido, não existe isso, tá? Não existe esse modo de ser enquanto nós caminhamos neste mundo. Frei, mas existem os santos.
como assim? O que você pensa, o que você entende por santidade? Né? Pode ser que você ou nós estamos entendendo errado. Né? Será que os santos não cometeram ou não cometem nenhum erro? Essa ideia de perfeição, às vezes, um pouquinho até romanceada demais. Ou seja, nós aprendemos com os nossos erros, amadurecemos com as nossas torpezas, nossas palavras tortas, né? Se estamos no caminho de Deus, nós aprendemos, pedimos desculpa, né? O santo é aquele que é capaz de perceber o seu próprio erro, voltar atrás, se corrigir e pedir a força de Deus para que isso seja possível, né? Então, assim, o joio e o trigo podemos interpretar na nossa própria vida, dentro do nosso coração, isso tem o joio e o trigo tudo junto, não tem jeito de separar. O nosso coração nessa vida, o nosso interior é um pouco tumultuado. Não é que nós vamos viver no tumulto e entregue, né, a toda sorte de emoções ou tendências. Não. Mas ele tem também, tem sombras e luzes, ou joio e trigo. Se eu acho, se eu falo, não, não tem joio no meu coração, eu estou mentindo para mim mesmo e eu estou negando aquele aspecto que precisa ser resgatado. Para que eu melhore de algo, é preciso reconhecer que eu tenho aquilo. Senão, eu não vou saber trabalhar ou não vou dar uma melhorada naquilo, por graça de Deus. Então, o joio e trigo, eles vão estar juntos até a nossa hora da nossa morte e, pela purificação de Deus, passar a ressurreição. Então, isto nos acompanha. Não há como arrancar. Não há como dizer assim, eu não quero ter isso, arranquei. Né? Não acontece assim, né? É lógico que muita coisa na vida a gente vence, a gente trabalha, mas com muita luta, com muito, né? Tenacidade, etc. E tal. Assim também na comunidade. Querer uma comunidade perfeita, querer que só tenha trigo na comunidade, é não compreender os processos humanos divinos. Nosso mediador, Jesus Cristo, ele assumiu toda a nossa condição humana para nos resgatar. Se fez ponte, se fez caminho, né? E nós estamos neste caminho. Né? Volte a Galiléia e lá vos será revelado. Vamos ter que fazer todo o percurso de Cristo novamente. Né? Cada um na sua vida, cada um na sua história, e a comunidade também como um todo, na sua, onde está assentada, na sua dinâmica, na sua história, o que é preciso fazer, não fazer. E aí sim, tem aquele que é mais como Pedro, aquele que de repente esbarra um pouco no estilo de ser de Judas, né? De João, do discípulo amado, etc. E tal. Meus irmãos, o que fica claro para nós nessa liturgia, olha, confiança em Deus, né? Ele é justo, ele é misericordioso, é compassivo, e que nós, como igreja peregrina, precisamos entender, né? Precisamos viver, precisamos perceber os desafios. Não somos totalmente trigo, não seremos, ao não ser nesse processo de ser macerados, né? Durante essa caminhada de igreja peregrina, até chegar ao final dos tempos em Jesus Cristo. Nele está o nosso futuro, está a nossa ressurreição, e estamos a caminho disso. Então, com calma, com muita tranquilidade, vamos enfrentar os desafios da vida, os erros nossos, os erros da comunidade, como possibilidade de superação, de transcendência, de aprender com tudo isso, de ser mais misericordiosos uns com os outros, né? E assim a gente vai caminhando. Meus irmãos, espero que tenha ajudado na reflexão de vocês. É preciso você meditar em casa, tá? Não fique só aqui com a minha conversa com vocês, mas medite também em casa. Tá bom? Agradeço a todos, que vocês possam ter uma boa participação aí na celebração deste 16º domingo do tempo comum. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e nós vamos aí nos vendo nos próximos dias. Vou tentar sempre fazer um comentário assim das leituras, né, diárias, sempre procurando fazer isso, porque nem sempre é possível, mas é a nossa proposta. Com Deus, até mais, nos vemos aí nesta caminhada.